Olá pessoal, é sábado, dia de falar de esportes aqui na nossa programação. Hoje em clima de decisão da Copa Libertadores da América. Fluminense e Boca Juniors jogam daqui a pouco às 5 da tarde no Maracanã. E aí, quem leva melhor? E falando sobre essa grande partida, eu conversei com o jornalista Almeno Campos. Seja bem-vindo, Almeno Campos. Olá, Léo, tudo bem com você? Olá a todo mundo que está com a gente aqui no Boletim Esportes da Hit TV. Dia importante para o futebol sul-americano, o jogo mais esperado do ano, a final da Copa Libertadores da América, novamente no Maracanã, depois de 2020 numa final brasileira. Fluminense jogando em casa vai disputar essa grande final com o temido e tradicional Boca Juniors. Temido pela tradição, né? A gente pode começar a falar desse adversário do Fluminense nessa grande final, o Boca Juniors. Boca Juniors, que inclusive teve uma das melhores campanhas de toda essa Libertadores, levando em conta apenas a fase de grupos, que teve aí ao todo 4 vitórias, um empate e uma derrota, mas tem uma peculiaridade, né, que o Boca tem tido nas fases eliminatórias de Libertadores, que ele não conseguiu vencer um jogo sequer. Foram 6 jogos nessa fase eliminatória, 6 empates e conseguiu levar melhor nas 3 disputas de pênaltis contra o Nacional do Uruguai, contra o Racing da Argentina e contra o Palmeiras na semifinal da Libertadores. E aí também tem essa questão da mística da camisa, né? Porque o Boca, no linguajar do futebol, tem uma camisa pesada, é o segundo time mais vitorioso da história da Libertadores, pode até, em caso de conquista de título, empatar com o Independiente da Argentina, com 7 títulos. Mas eu vejo que o Fluminense tem uma equipe melhor, tecnicamente comparando com a equipe do Boca Juniors. Só que você, claro, tem que respeitar o Boca Juniors, que eles têm sim jogadores que podem fazer a diferença em um detalhe, em um lance. Eles podem decidir o título da Libertadores, sim, Léo. A gente de cara destaca 2 jogadores aí muito importantes na campanha do Boca ao longo dessa Copa Libertadores. O Cavani, acho internacional, que chegou aí a partir das oitavas de final para o Boca Juniors, vindo do exterior, vindo da Europa. E, logicamente, o Paredão Romero, que quando tem pênalti, o Boca já entra mais tranquilo na disputa, afinal de contas, ele tem pego diversas cobranças e garantindo o time argentino nas próximas fases, sempre classificando. É verdade, Léo. O Romero, né, começando pelo goleiro, que foi uma figura, foi um jogador fundamental para o Boca Juniors, conseguir chegar até a grande final, que foi decisivo nas 3 disputas de pênaltis que a equipe argentina esteve envolvida nesta edição da Libertadores, né? Um bom goleiro nos pênaltis tem sido esse cara super decisivo. E tem o Cavani, que é um cara muito conhecido no futebol internacional, anos de experiência na Europa, voltou agora à América do Sul para defender o Boca Juniors, inclusive fez gol importante também em Libertadores, nessa fase eliminatória também, enfim. São 2 jogadores que são destaques, mas o Boca também tem outros jogadores que também tem que chamar atenção, né? Um que é o Merentiel, que até há pouco tempo estava jogando no Palmeiras, né? O torcedor do Palmeiras não tem tanta saudade assim do Merentiel, mas o Merentiel foi um jogador super decisivo, inclusive na semifinal contra o Palmeiras, participando da jogada do gol, que, digamos assim, levou a disputa para os pênaltis, né, nessa semifinal contra o Palmeiras. E tem o Barco também, né? O Barco, que é um meio atacante, né? Que é um jogador que atua mais pelo lado esquerdo, que é um jovem, mas que é muito bom de bola, que logo estará aí na Europa também. É um jogador que também o Fluminense precisa ter aquela atenção redobrada, porque senão o Barco ali, num lance individual, também pode fazer a diferença para a equipe do Boca Juniors. Falando agora do time de guerreiros do Fluminense, Almeno, o que você coloca como principal fator que levou o Fluminense a essa final da Copa Libertadores? É o seguinte, quando a gente fala de Libertadores, né, em muitos jogos pode acontecer do time não fazer aquela boa exibição, mas se você conseguir aquela vitória na base do esforço, da raça,
também vale, ainda mais numa Libertadores. Foi o que aconteceu com o Fluminense em algumas ocasiões, né? O Fluminense, ele até começou bem a Libertadores, né? Conseguiu fazer exibições boas, né? Contra o Sporting Cristal fora de casa, jogando contra o River Plate no Maracanã, que o Fluminense goleou por 5-1, mas aconteceram partidas em que o Fluminense teve dificuldades, inclusive no último jogo, na fase de grupos contra o Sporting Cristal no Maracanã, que o Fluminense até esteve perto de ser eliminado. Se o Fluminense leva uma virada do Sporting Cristal em casa, o Fluminense sequer estaria na fase eliminatória. Mas o Fluminense conseguiu segurar a pressão e destacar também nessa fase eliminatória, né, nessa questão da raça, da vontade, 2 jogos, né? Um contra o Argentinos Júnior, os 2 jogos, inclusive, né? Que o Fluminense buscou um empate na Argentina e que conseguiu a vitória no finalzinho da partida no jogo da volta no Maracanã, né? Que não foram exibições vistosas como no início da competição, mas que o Fluminense conseguiu essa vitória. E, claro, na semifinal contra o Internacional. O Fluminense teve momentos de dificuldades, até o Internacional, na maior parte dos 2 jogos da semifinal, foi melhor do que o Fluminense, só que no futebol, né, Léo, a gente também precisa destacar que no futebol você tem que aproveitar as oportunidades que tem. O Internacional no jogo da volta não conseguiu aproveitar as oportunidades, principalmente com o Ener Valencia, e o Fluminense na reta final do jogo da volta, em 2 oportunidades, conseguiu marcar 2 gols e conseguir a classificação para a grande final, no momento que estava passando por dificuldades no jogo. O que o Fernando Diniz pode ter aí como arma para que o Fluminense desempenhe o seu melhor futebol, notoriamente um time que valoriza a posse de bolas, muita aproximação entre os jogadores se agrupam em um determinado setor para que as jogadas se desenvolvam até chegar ao gol. Mas em contrapartida, o Boca Juniors é um time, como no jargão do futebol, vem sabendo sofrer ao longo dessa fase eliminatória. O que a gente pode desenhar para a partida deste sábado? Que eu vejo que o Boca, ele pode sim amarrar esse jogo, né? Ele pode levar até mesmo para o lado da catimba, né? Aquele jogo característico também do futebol argentino, e que o Boca já fez muito nessa Libertadores da América para conseguir alcançar essa grande final. Então eu creio sim que o Boca, ele pode dar aquela amarrada no jogo, prender o jogo, digamos assim, para poder levar ou para a disputa de pênaltis ou até mesmo em um único lance poder decidir o jogo. Até porque o Fluminense, ele vai ter essa característica de ter o controle da posse de bola, que é característica do jogo do Fernando Diniz. Também tem essa questão do Fluminense agrupar até 5, 6 jogadores de um lado do campo para poder ter aquela superioridade em uma faixa de campo em relação ao adversário. E, claro, esperar algum gol do Germancano. O Germancano é um cara que é super decisivo, super fundamental para o Fluminense, é o artilheiro da Libertadores, inclusive. Então, até mesmo se o Cano marcar gol, decidir para o Fluminense, a gente pode até mesmo estar falando de um jogador que pode sim se tornar um grande ídolo do Fluminense, o Germancano. E ele tem que ser fundamental também para ajudar o Fluminense a conquistar esse título da Libertadores. E também, claro, a questão da defesa do Fluminense também, né? 2 aspectos. Essa saída de bola da defesa, que tem sido um grande problema para o Fluminense nessa temporada também. O Boca Juniors se adiantar às linhas de marcação, e creio que eles vão fazer isso até no início do jogo, para dificultar essa saída de bola do Fluminense, tem sido esse problema. E atenção também ao jogo aéreo. O Fluminense tem tido essa dificuldade no jogo aéreo defensivo. Então são 2 aspectos que o Fluminense precisa ficar muito atento, porque essa final pode ser decidida nos detalhes, Léo. É isso aí, Almeno. Muito obrigado pela sua participação aqui no Boletim Esporte. É isso, Léo. Grande abraço a você e a todos do Boletim Esporte da Rede TV. É isso aí, eu fico por aqui. Volto na próxima semana com mais informações dos esportes. E continue ligado aqui na nossa programação. Acompanhe tudo também no YouTube. Grande abraço para você, bom fim de semana!